Pronto, já Gravar. tá valendo. Tá valendo, hein? Já. Pronto. Dá ok aqui. Chique. Já veja se deu certo. Você vai. Eu até trouxe os slides, tá? Eu vou colocar os slides, alguns slides, mas eu gostaria, de repente, se a gente possa usar os slides, mas de repente a gente poderia fazer como se fosse uma mentoria, alguma pergunta, e a gente startar com um slide meu e depois eles fazerem perguntas, tudo bem? Combinado. Hã? Ótimo. Combinado. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui PowerPoint. Acho que vou colocar a janela inteira, né? Deixa eu ver como é que é aí. Deixa eu ver como que faz. Faz tempo que eu não uso o Zoom, você acredita? Aqui. Muito bom, Marcos. Certinho. Dando para ver? Tá sim. Ótimo. Pode dar início. Pode começar. Bom, pessoal, boa noite. É, tivemos aí em Santo Antônio da Platina, foi muito intenso, foi muito legal. E o Jean convidou a gente para fazer aqui um pequeno trabalho com vocês sobre, no caso, liderança, mas principalmente motivação para o time. E eu gosto de começar com esse slide quando falo em motivação, mas caramba, o que que tem a ver, né? Quando o estrategista erra, os soldados morrem, né? O que que tem a ver isso daí? Na verdade, como que eu faço mesmo para mudar o slide aqui? Eu tenho que voltar lá? Não, pode clicar na imagem para ver. Mais um. Então, legal. Ou na flecha, tá? É, na verdade, eu costumo brincar com esse slide, né? Quando o estrategista erra, a gente leva 7-1, tá? Tudo é questão de estratégia. Mas, para eu poder ter as estratégias certas, será que eu tenho as pessoas certas? E isso é uma pergunta, né? Será que você tem a estratégia certa? Mas e as pessoas que você tem no seu time são certas para essa estratégia? Porque muitas das vezes a gente monta uma coisa na mente, principalmente o líder coloca uma coisa na mente, mas e as pessoas? Será que as pessoas estão certas? As pessoas estão sabendo das suas estratégias, né? Então, uma das coisas que eu conto uma história de estratégia certa em pessoa certa é que muitas das vezes a gente contrata errado. E a culpa é sempre do líder. Não adianta você querer falar, colocar a culpa no funcionário, que a culpa é do líder. Então, eu vou fazer uma pergunta antes de eu começar a conversar com vocês. É o seguinte: vocês querem que eu pegue leve ou eu posso pegar pesado com o líder, hein, Jean? Olha, conhecendo o pessoal que está aqui, pega pesado que a gente já vai para aquecendo. Pode pegar pesado que o pessoal aqui tem estrutura. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Vou contar uma história para vocês de um amigo meu aqui de Piracicaba, tá? O que que é a estratégia certa com a pessoa certa? Normalmente, a gente olha muito currículo, faz algumas pesquisas, mas um amigo meu aqui de Piracicaba, ele foi contratar um cara e ele precisava de um cara, uma pessoa específica para a organização dele. E ele contratou um cara quando chegou o currículo. Sabe aquele currículo impecável, Jean? Aquele currículo que não tem defeitos, e aí você vai checar o currículo e tudo que está aqui naquele currículo é verdade? Muito bem. Aí ele trouxe esse cara para Piracicaba com preço de ouro. Sabe o que é preço de ouro, né? A peso de ouro. Aí foi lá, arrumou o apartamento para poder trazer a família, para poder organizar o cara vir. E aí trouxe o cara, um mês nada, 2 meses nada, 3 meses nada, deu 6 meses, nada. Aí ele demitiu o cara. Nesse processo de contratação, organização, demissão, o que ele gastou foi o preço de um apartamento, de um bom apartamento que você cara. Então,
Aí vem a pergunta: era o cara certo? A estratégia estava certa, mas era o cara certo? Então, o que que é talento? É alguém que dá conta do recado, tá? Muitas vezes a gente quer ver currículo, tanta coisa, mas talento é alguém que dá conta do recado. E aí eu pergunto para você, as pessoas que estão com você dão conta do recado? Eu queria estar olhando na cara de cada um agora. Então, talento é capaz. Mas o cara que eu contratei não dá conta do recado. De quem que é a culpa? Quem contratou o cara? Quem contratou esse cara? Então é o seguinte, claro que pode ser alcançado com foco, objetividade e treinamento. Um dos grandes falhas do Leeds é treinar, mas na hora de contratar, eu olho para esse cara vai dar conta do recado? E normalmente na entrevista eu preciso tomar muito cuidado, por quê? Porque realmente os donos se apaixonam pelo candidato, faz entrevista sozinho, não tem mais alguém para compartilhar aquela entrevista e coloca a pessoa para dentro. Processo de recrutamento e seleção é onde tudo começa. E aí tá aí o Jean, que faz isso aí. Faz, né, João? Jean, faz, né? Faz, né? E eu falo isso, gente, porque Fazemos eu sim. sou dono de negócio há muito tempo e faz 11 anos que eu faço processo de recrutamento e seleção, tá? Eu ajudo a empresa a fazer isso. Então, cuidado, o principal cuidado. Eu tenho uma frase minha que eu gravo, que eu já registrei para lançar um livro. O lucro começa na contratação. Gravou isso, João? O lucro começa na contratação. Então é o seguinte, quando a gente fala em contratar talento, é quem dá conta do recado. E se eu coloco uma pessoa para poder enfrentar uma tarefa em que ele não dá conta do recado, para mim ele não é um talento. Simples assim. Muitas das vezes a gente acha assim, ó, o pessoal fala muito de alta performance, né, Jean? Alta performance, alta performance, alta performance. O que é alta performance? Alta performance é time que trabalha junto da conta do recado. Simples. Não tem muita complicação. E aí, a hora que eu consigo um talento, o cara dá conta do recado. Como que eu faço para manter esse cara dentro da organização? Que normalmente eu contrato, treino, deixo o cara bom, a hora que o cara vai bom, ele fica bom, ele vai embora. Isso acontece ou não? Senhores, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive 3 funcionárias minhas que montaram negócios iguais o meu negócio e viraram minhas concorrentes. 3 funcionárias boas que montaram um negócio igual o meu e viraram concorrente minha. Quer dizer, eu soube contratar, eu soube treinar, eu soube desenvolver, mas eu não soube manter, viraram minhas concorrentes. Acontece isso com vocês também? A cara do dia. Então é o seguinte, o que que acontece? Então, eu tenho que aprender a contratar, eu tenho que aprender a desenvolver, mas eu preciso manter essa pessoa na minha organização. Porque senão eu faço todo um trabalho, todo um processo. A hora que esse cara fica bom, essa pessoa fica boa, ou ele monta um negócio igual ao meu, ou alguém rouba ele, porque eu não soube manter. Tá? Então, aqui em Porto Ferreira, eu fiz muito trabalho aqui em Porto Ferreira. Não sei se vocês conhecem Porto Ferreira, que tem aquelas lojas que vendem no atacado, bem na avenida, bem na pista, na beira da pista. Não sei se você. Tem um pessoal aí inclusive, tem um parente do Jean que vem comprar aqui em Porto Ferreira insumos para a lojinha dela lá. Eu não sei se é aí não sei se é aí em Santo Antônio, ou se é mais para frente aí, em outra Siqueira cidade. Campos. Hã? Tem Siqueira Campos. Miracampos. Então é o seguinte. E lá tem muita fábrica, né? Muita cerâmica. E um dia um dono de negócio falou assim para mim, Marco, mas só aparece gente ruim para eu contratar. Eu começando a bater em vocês, hein? Só aparece gente ruim para contratar.
Só aparece gente ruim, não aparece gente boa. E o meu time é muito ruim porque só aparece gente ruim para contratar. E a pergunta que eu fiz para ele é: é bom trabalhar para você? Porque se não for bom para trabalhar para você, o que que acontece? Cidade pequena, cidade de Porto Ferreira, 60 mil habitantes. Então, se não for bom trabalhar para você, a notícia corre na cidade que é ruim trabalhar para você. Você acha que as pessoas boas vêm trabalhar? Então, eu sempre então é bom trabalhar com você. E aí é o com você. Por quê? O que o dono tem que entender é que o funcionário trabalha para ele e não para o dono. Quando ele recebe pagamento, ele não vai pagar a tua conta, ele vai pagar as dele. Então você, como dono, trabalha para você. E o funcionário, ele trabalha para ele. Então você tem que ter essa consciência que ele trabalha com você. Então é bom trabalhar com você. Você é um bom parceiro para trabalhar junto? E a próxima pergunta: você cumpre o que você promete? Então, uma das grandes causas que eu vejo dentro das organizações é promessas que muitas das vezes o dono faz na ânsia de conseguir um resultado e depois ele não consegue cumprir. E se ele não consegue cumprir, ele fica refém do time. Por quê? Aí ele não tem mais liderança, ele perde a liderança porque não consegue cumprir. E outra coisa, todas as vezes que eu for cumprir, que eu for combinar alguma coisa, eu tenho que escrever. Por quê? Cada um entende de um jeito. Você pega 5 pessoas e conversa com as 5 pessoas alguma coisa que você quer. Todo mundo vai entender igual, Jean? Cada um entende de um jeito. E aí depois, a hora que você vai falar com as pessoas, fala, não, você falou isso para mim. Não, você não falou. Mas cada um entendeu de um jeito. Então, para que você faça uma boa, antes de eu começar a falar para você, motivar o teu time para conquistar alguma coisa, já pensa que todo mundo, quando eu vou tentar buscar alguma coisa, as pessoas pensam assim, o que que eu vou ganhar com isso? Certo, Jean? O que que eu vou ganhar com isso? Então, todo mundo na empresa quer ganhar alguma coisa. Então você cumpre o que você promete. Então escreva, bota no papel para que depois não tenha nenhuma desavença. Então aí, a pergunta: o que acontece com a motivação de um time quando o líder promete alguma coisa, um recurso, um feedback, uma folga e ele não cumpre? O que acontece com a equipe? Alguém pode me responder? O que acontece, Diana? Não tem mais credibilidade, né? As pessoas não confiam mais naquele líder. É Perde a isso? credibilidade. Perde, além de perder a motivação, perde a credibilidade. Aí pega um zoom, zoom, zoom na empresa, um zoom, zoom, zoom na empresa. Isso não acontece, eu acho que acontece só aqui em São Carlos, né? Em Santo Antônio não acontece essas coisas, né? É um zoom, zoom, zoom na empresa, certo? Principalmente quando o líder não está. É o momento certo para o zoom, zoom. Por quê? Porque você prometeu alguma coisa e não deu. E o feedback também faz parte de prometer o feedback. De repente, assim, ó, tem um funcionário que não está dando resultado legal, não está chegando no horário, está folgando demais. O que que acontece? O time todo espera do líder um feedback para esse cara. E se você não dá esse feedback, o time perde a motivação, porque você está devendo alguma coisa. Tá pesado? Eu posso continuar. Tudo bem, Jefferson? Não tô vendo os outros. Isso aí, manda ver. O Edilson falou um dia para mim, ô Jean, o Edilson assistiu uma palestra minha e falou assim: só não vou te dar 10 porque você bate muito forte, eu vou te dar 9,5. Não Eu assusta o falei assim: pessoal, ó, não. Edilson. Hã? Não assusta muito o pessoal, não, né? Aí eu falei: Edilson, o pessoal não paga, eu vou passar a mão na cabeça. O pessoal paga aqui para dar uma chicotada para acordar, tá? Não bate muito, não, Jean. Cuida bem do meu pessoal aí. Então, ó.
Qual o processo que você hoje para garantir o que foi combinado em uma reunião realmente aconteça? Você formaliza isso. Ainda hoje, nós temos meios maravilhosos. A inteligência artificial ajuda demais. Você pode colocar lá um Gemini para escutar tudo que você fala durante uma reunião. Não sei se vocês têm isso. Você coloca lá para escutar a reunião e depois, no final da reunião que você teve com as pessoas, com o seu time, ele faz um resumo daquilo que você falou e ele traz para você aquele resumo para você pautar aquilo com mais facilidade. Vocês já fizeram alguma vez isso ou não? Alguém já fez isso? Vocês têm noção que isso pode ser uma ferramenta que até tem, às vezes, tem algumas até custo gratuito para você fazer, que você, quando você faz uma reunião com um time, você pega, fala tudo que você precisa falar, o time debate, aquilo ali vai gravando toda a conversa. Depois que terminou a conversa, ele te dá para você um resumo de tudo que foi conversado ali, até para que você depois formalize isso com o time e mande no WhatsApp de cada um que foi combinado. Ô, Você Marcos, conhece, né, Jean? tem alguma ferramenta disso daí ou o próprio Word também faz? Tem a ferramenta para isso daí. O Ah, Word tem. Quem assina o Word, quem assina, quem faz assinatura mensal do Office, tá? Já tem no Word a ferramenta no Word que é o. Puxa vida, peraí. Eu tenho ela aqui. O Jesus. Eu participei de reuniões já Oi? eu participei de reuniões já com fornecedores de sistema que, inclusive, eles fizeram isso. Ó, coloquei, deram até um nome para ela lá, hora. uhum. Coloquei a hora da gente, que é uma inteligência artificial, e ela vai aprendendo com nós aqui para gravar toda a nossa conversa. Para depois Isso. enviar como um documento. Isso, daí depois eles vão fazer o que ele disse realmente, Que tipo, legal, escutar hein? tudo aquele resumo. Isso é É muito bom, hein, interessante. Jefferson? Gostei disso, hein? Isso. E você, mas no próprio, se você assina o Office, se você assina o Office, no Office tem, tá? Que você pega no Word, ele grava a reunião, depois ele compila. Mas você também no Gemini você tem, tá? Isso daí no celular. E tem até o ChatGPT faz isso, né? Mas tem as ferramentas próprias, tá? Tem ferramenta muito mais eficaz, muito mais eficiente. O meu menino trabalha com uma delas que faz isso. Por quê? Você faz uma reunião com o time e o que foi debatido ali, que foi combinado ali, precisa passar para as pessoas com clareza, tá? Porque cada um entende de uma forma. Então, o processo que você tem hoje para garantir o que foi combinado, você usa, ok? Então, em cada reunião. Então, como você formaliza isso? Então, existe um jeito para formalizar. Por quê? Ó, qual a diferença entre o que a equipe entendeu e você ter a certeza que a equipe se comprometeu? Tá gravando aí, né, Jean? Depois você pode passar para o pessoal essa gravação, tá? Não tem problema nenhum. Então, qual a diferença? Porque é isso que eu quero. Qual a diferença? Porque de repente o líder fala com o time e ele acha que a equipe entendeu. E depois o que que acontece? Não sai do jeito que ele queria. Por quê? Porque a equipe não entendeu. Cada um entendeu de um jeito. E tem outra coisa que o Jean trabalha, que é o perfil de comportamento. Porque se eu tenho um executor no time, o que que eu falo para ele? Eu falo o jeito que eu quero, ele entende do jeito que ele quer, e ele vai fazer do jeito que ele acha melhor. Porque como o executor ele é autoconfiante, o caminho dele é melhor, não é o teu, ele vai virar as costas e fazer do jeito que ele achou que ele deve fazer. Certo, Jean? Não sei se vocês sabem, o Jean é um cara especialista nisso, mas quando eu tenho um executor no time, o executor ele desafia a liderança e respeita a hierarquia. Então, toda vez que eu vou falar para o executor e ele faz do jeito, não faz do jeito que eu queria, eu chamo ele de volta e falo para ele desse jeito: quem manda aqui sou eu. Você vai fazer do meu jeito. Porque o executor desafia a liderança e respeita a hierarquia. Vocês tinham noção disso?
Trate as promessas da sua equipe como você trata a promessa de um cliente. Quando você atende um cliente, o que você faz? Você faz do mundo fundo para você cumprir a promessa que você fez para o teu cliente. Às vezes você leva até um prejuízo para você não descumprir uma promessa que você fez para o teu cliente. E o teu colaborador é o teu cliente interno. Então, se você fez uma promessa para o teu colaborador, mesmo que você às vezes tenha algum prejuízo, meu amigo, trate de cumprir a promessa. Isso evita que você perca a motivação do time e que você perca a sua liderança. Tudo bem? Então lembra, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem suas palavras. Você vai ser recompensado. Outra coisa, para eu motivar meu time, qual o desejo que o ser humano tem? O maior desejo, reconhecimento. Mas precisa saber dar esse reconhecimento. Vou contar uma coisa para vocês. Um dia eu trabalhava numa empresa, que era uma drogaria. Eu venho do ramo das drogarias. Trabalhei 20 anos no ramo de drogaria. E nos últimos tempos a minha função era gerenciar. E eu estava numa drogaria, foi a penúltima que eu trabalhei. Eu não tinha formal como gerente, mas eu gerenciava o local. E o meu patrão arrumou um amante e abandonou a esposa e assumiu a amante. E quando ele assumiu a amante, ele foi fazer uma viagem de lua de mel com a amante, tá? Então ele ficou 20 dias fora. Quando ele voltou, eu fui apresentar o resultado, tá? O que eu fiz? Quando ele ficou fora, eu fiz um trabalho na drogaria de conquista de cliente, reconquista de cliente, sabe? A drogaria deu um salto em 20 dias. E quando ele chegou, eu fui mostrar o trabalho para ele. Cara, eu já ganhava bem, tinha um bom salário. Eu fui atrás de uma única coisa: reconhecimento. Eu não esqueço até hoje, cara. Eu tento tirar isso do meu coração, mas tá difícil. Isso faz muitos anos, eu não consigo. Quando eu fui mostrar para ele o resultado, ele virou para mim e falou: Você não fez nada além da tua obrigação. Você ganha para isso. Gente, como tem Deus no céu. Foi essa a resposta que eu ouvi. Eu pergunto para vocês, no meu lugar, o que vocês fariam? Jean, o que você faria, Jean? Buscaria o reconhecimento. Depois esse cara quis que eu fosse sócio dele, sócio da mulher dele, da nova mulher dele, e eu não quis, tá? Nem sócio depois eu aceitei ser. Porque ele viu porque eu saí de lá, eu levei no mínimo, quando eu saí de lá, uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, eu levei pelo menos 30% dos clientes dele, quando eu saí de lá. Mas, cara, a única coisa que eu queria era o reconhecimento. Eu não queria dinheiro, como falei para vocês, eu tinha um excelente salário, sempre ganhei bem. Então, faltou ali o quê? Um reconhecimento. Vocês estão entendendo isso, né? Vocês estão entendendo isso. Uma das formas de reconhecer, treinar. A Bematec dobrou, olha só, a Bematec mais que dobrou a produção sem contratar um funcionário, só treinando o time. É um tipo de reconhecimento. E outro tipo de reconhecimento é o tipo de motivação que você faz com cada um, mas sabendo o quê? Que cada um é diferente. Eu gosto do tipo de reconhecimento, mas tem pessoas que um tipo diferente é diferente. Cada um tem um tipo. Então, é o seguinte: reconhecer o membro do time. Cada pessoa valoriza um tipo de reconhecimento. Eu, Marco Vieira, gosto de elogio. Eu gosto de elogio. E de preferência em público. Tá? Que o meu perfil é esse. Do Jean é muito parecido com o meu. A gente gosta do público. Nem todo
os funcionários gostam de reconhecimento em público. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você reconhece os funcionários seus que realmente se esforçam e gostam de trabalhar com você? Agora, uma outra pergunta. Quais são as moedas de reconhecimento que você usa hoje além do dinheiro? Porque tem funcionário que realmente ele é ambicioso. Ele gosta do dinheiro. Tem funcionário que o dinheiro para ele não é mais tão importante, principalmente na nova geração. O que eu quero que vocês enxergam é o seguinte: a nova geração que dá um trabalho danado vão ser daqui para frente o meu cliente, o meu fornecedor, vão ser o meu colaborador. Será que a gente está preparado para essa nova geração realmente? Que o dinheiro para eles não é a coisa mais importante? Eu não sei quantos anos vocês têm, mas se você tiver mais de 30 anos, a cabeça de vocês é diferente dessa geração que tem 20, 22, 23, 24. Eu tenho dois filhos que trabalham dentro da minha casa, home office. O que menos ganha 5 mil. E eu perguntar para vocês, você acha que realmente eles estão preocupados com dinheiro? Não que eles não gostam. Então, qual a moeda de reconhecimento que você tem hoje, além do dinheiro, para você reter o seu funcionário e fazer com que ele continue motivado? Estão pensando aí? Reconhecimento. Reconhecimento. Acho que o Você já ambiente. pensou alguma vez em dar um dia de folga para o seu funcionário? Do nada. Pensar já, mas não fiz. Pensou já, mas não fez. Você tem noção que Tipo, pode valer na vida um funcionário teu um dia de tipo folga? aniversário dele, sabe? Eu sei que tem gente que usa, tipo, fazer uma troca, né? Do dia do aniversário para ele. É. Os meus meninos, no dia do aniversário deles, não trabalham, tá? A empresa já não. Isso já é uma das coisas que eles Já são é uma. contratados para isso. Você quer ver uma coisa interessante na contratação, Jean? Que eu vejo nos meus meninos? Porque é o seguinte: o que acontece? Esse mundo do digital, eles não permanecem muito tempo na empresa, tá? 2, 3 anos no máximo ali que eles ficam na empresa. Então, eu já vi meus meninos mudar de empresa mais de uma vez. Quando eles mudam de empresa, que eles chegam numa empresa nova, cara, vocês não têm noção o que a empresa faz com eles. Eles recebem uma caixa, todas as vezes é isso, uma caixa com camiseta, caneca, squeeze. É uma coisa assim, eles falam onboarding, né? O processo de onboarding. Onboard. Você trazer a pessoa para dentro da empresa. Aí eles recebem uma cesta de café da manhã no outro dia. Aí você fala, Marco, para que tudo isso? É para eles se sentirem dentro da empresa, trabalhando fora. Porque, na Um verdade, senso de pertencimento, né? senso de pertencimento. Senso de pertencimento. Uma coisa que eu falo para vocês que segura funcionário dentro da empresa: promoção. E promoção, gente, não é cargo de confiança. Promoção não é cargo de liderança. Porque nem todo mundo na empresa está pronto para gerir. Poucas pessoas, às vezes, na empresa estão pronto para poder liderar. Mas você ter promoção dentro da empresa é importante. Se você pega um banco, você vai num banco aí da tua cidade, você vai ver que você vai ver no crachá das pessoas que tem lá trainee, tem lá júnior, tem lá pleno, tem lá senior, tem ou não tem? E isso é promoção. E às vezes você fala assim: eu sou uma pequena empresa, eu não consigo fazer uma promoção com meus funcionários. Qualquer empresa pode. Você contrata a pessoa, ele no começo ele é o quê? Um júnior, ou ele é um trainee. E você já coloca
um caminho para a pessoa trilhar dentro da empresa de uma promoção de ano em ano ou de cada 2 anos. Você vai entrar aqui hoje como trainee. Se você bater as metas que você vai colocar, daqui a um ano você vai ser júnior. Você vai ter um salário melhor, você vai ter tal bonificação, tal bonificação. Então, o cara já vai esperar que dali um ano ele vai ter uma promoção se ele pegar for um bom colaborador. Da mesma coisa, o cara tá um júnior e vai ser dali para frente. Eu costumo brincar assim que numa oficina mecânica aqui nós fizemos uma esteira de promoção que o cara entra como Fusca. Se ele ficar um ano, ele passa a ser outro carro, entendeu? E assim ele vai subindo de galho em galho, entendeu? De promoção em promoção. Por quê? Eu preciso segurar esse mecânico. O cara vira, ele aprende a ser mecânico. A hora que ele ficar bom, ele vai trabalhar para uma rede, tá? Que aqui tem redes grandes de oficinas, que tem mais condição de pagar que o cara que é uma oficina pequena. Mas eu preciso segurar esse cara, porque a hora que ele ficar bom, ele vai embora. Então, isso daí é além do dinheiro. Quando o cara fica 2 anos na empresa, ele tem o quê? O direito a ter um benefício de um plano de saúde, tá? Que isso é uma segurança para a família. Ah, Marco, mas vai custar para mim. Quanto que custa você contratar um funcionário, treinar um funcionário, deixar ele bom e quando ele fica bom vai embora? Quanto custa isso? E às vezes você coloca lá um bônus para o cara que quando ele chegar, ficar 2 anos na tua empresa, ele vai ter ali um benefício que ele não tem antes de ter um ano. Então tudo isso é promoção. Então, são moedas de reconhecimento que eu uso além do dinheiro do pagamento. Alguém de vocês já tem isso? É, Jean? Na empresa, a gente criou um nível de auxiliares conforme o tempo de serviço. Hum, E o pessoal daí gostou. Então, se empolgam, né? Quando chega, eles têm ciência que vai subir o nível. O isso. salário, o salário também, lógico, né? Isso, Mas dá uma diferencinha no salário. a Não é uma diferencinha no diferença salário. exorbitante. Isso. Porque é o seguinte, a promoção não é cargo de liderança, tá? Só que cada vez que você promove a pessoa, você também aumenta a responsabilidade. É, certamente vai ter um toma lá da cá, né? Isso. Não tem por que eu promover o cara sem também cobrar alguma coisa dele, É moeda de tá? troca, né? Moeda de troca. Sim, Então, quais são as moedas de reconhecimento? Vocês É. estão entendendo isso daí, né? As moedas de reconhecimento que você usa hoje, além do dinheiro. Além do dinheiro. Isso, o Marco, só fazendo um parênteses aqui, Ah. isso fazer antes que o colaborador peça, né? Porque fazer a Isso. hora que o colaborador está pedindo a conta aí é comprar o colaborador Aí de já não tem novo, mais né? jeito. Aí já não e tem aí, mais jeito. Né? Aí fica muito complicado, porque é o Ele está seguinte, comprando o colaborador de novo. e outra coisa, mesmo colaborador, mas assim, mesmo assim, Jean, se o cara pede a conta e é um cara que vale a pena, você vai aumentar o salário dele para segurar. Só que da mesma forma você tem que aumentar a responsabilidade. Por quê? Se o cara está pedindo a conta, ele está querendo um desafio maior, tá? Ele está querendo um desafio maior. Então o cara do lado de lá ofereceu alguma coisa para ele, mas ele vai chegar naquela empresa, ele vai ter que mostrar trabalho, ele tem que mostrar que ele é um talento. Nós acabamos de contratar uma pessoa aqui em Porto Ferreira. Nós tiramos uma moça do caixa de uma loja grande para trazer ela para o atendimento de uma empresa de marketing visual. Gente, Jean, não faz 20 dias isso daí. E nós fizemos uma carta para que ela deixasse o trabalho e que, por acaso, se o dono tivesse uma boa relacionamento com ela, que liberasse ela do aviso, sem cobrar. E nós conseguimos. O cara liberou ela do aviso sem 2 anos ela trabalhando no caixa. Olha que coisa louca. Nós trouxemos para cá. Ela queria um desafio, não queria? Tá?
ela estava ganhando um pouco mais e não trabalhando de sábado e domingo na empresa dela. Ela trabalhava às vezes sábado, sábado o dia inteiro, todo sábado, e às vezes trabalhava ao domingo. O que que aconteceu? Meu amigo, infelizmente, ela chegou lá e relaxou. Eu não sei, até agora não estamos conseguindo entender, tá? Então, coisas que acontecem. Mas, a coisa que acontece. Mas, o que eu estava falando para você, as pessoas que estão saindo do emprego para outro lugar, ela quer um desafio. Ela tem que dar mais. Agora, se ela não demonstra isso daí, esse que ela é um talento, vai ser demitida. Então, eu já conversei com o Marcel falou, Marco, eu vou demitir ela. Eu falei, cara, se não deu resultado, vai para rua. Vai No para caso, rua. se a pessoa mudou Não. de setor, você falou. Hã? No caso, mudou ela de setor só. É, mas ela trabalhava no caixa, mas onde ela vai estar fazendo, no atendimento onde ela está, não é assim, vendas, tá? Sim, sim. Não é vendas. É um local ali que recebe as pessoas só para fechar o contrato, porque quem faz as vendas é o Marcel. O Marcel faz as vendas, ela chega ali e só fecha os contratos. Então o serviço dela é burocrático da mesma maneira que ela estava num caixa, Entendi. ok? Eu não sei também se de repente o Marcel, ela já começou com um desentendimento ali com o Marcel, não sei, ainda não fui lá conversar direito, mas ele está reclamando demais da menina. Mas o que que acontece? Quando a pessoa vem para o teu local de trabalho ou quando ela vai para um outro local, ela está querendo desafio. Ela quer um desafio. Se você traz ela de volta, não, eu pago o quanto você quer para poder ficar. E você vai pagá-la um pouco mais. Ela vai fazer o mesmo serviço? Da mesma forma que ela trabalhava antes? Sendo que ela vai ganhar mais? Tá certo isso? A pessoa só quer ganhar mais, fazer menos. A maioria. Infelizmente. Mas aí que tá. Se você deixa a pessoa no teu, você traz ela de volta, você compra ela de É, volta, mas ela vai ganhar mais, fazer a mesma coisa, trazer o mesmo resultado, então, meu amigo, alguma coisa tô está errada. entendendo. Quando eu trago ela de volta, eu tudo bem, eu vou te pagar mais, mas agora então eu quero também um tico-tico a mais. Isso, na verdade, quando você compra o cara de volta e aumenta o salário, você está promovendo ele. Tá certo isso, ou não? Tá? Então é o seguinte, mas voltando aqui, para eu segurar as pessoas, eu não quero que o cara saia. Então, antes, igual eu já ia falar, antes que o cara peça a conta, antes que o cara peça a conta, eu uso moeda de reconhecimento para que ele não tenha interesse em sair da minha empresa. Então, hoje, algumas coisas, empresas pequenas, tem algumas coisinhas que ajudam a segurar o funcionário. Exemplo, quais de vocês, na empresa de vocês já têm vale-refeição? Na imobiliária do Rabon tem. Acho que no Jefferson ainda não, né, Jefferson? Bruno tem, Bruno? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Eu acabei me Qual estranhando. empresa de vocês tem vale-refeição? Não, não tem. É uma coisa que eu quero colocar e tô ali, ó. Mas Agora, deixa eu contar uma coisa para infelizmente vocês. Às vezes vocês ficam pensando em aumento de salário, e quando você aumenta o salário de funcionário, é tudo dono aqui, né? Pelo amor de Deus, né? eu sou. Quem não é, O vai ser. gerente. Se Deus quiser. Quem não é, vai ser. Matheus, você não é dono? É sócio. Então vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês aqui que nem todo mundo pode escutar. É o seguinte: quando você dá aumento para funcionário, você aumenta o olerite, você aumenta 13º, você aumenta imposto, aumenta em recolhimento de fundo de garantia, aumenta férias, tá certo? Custa caro, não Corretíssimo. É custa? isso. Custa. Se eu coloco um vale-refeição,
Isso não é, tudo bem que quando eu coloco o vale refeição tem que ser igual para todo mundo, que a Justiça do Trabalho não aceita você dar diferente. Mas quando eu coloco um Sim. vale refeição, o vale refeição, ele não entra no 13º, ele não entra na folha de pagamento, ele não entra em INSS, não entra em você recolher o FGTS. E mais, eu posso usar o vale refeição para bater imposto de renda. Vocês sabiam disso? Sabia. Pra falar a verdade, sabia e tem que colocar em prática por causa disso. Então, às vezes, você fica querendo aumentar a salário de funcionário. E eu vou falar uma coisa para você. Você quer ver coisa que a mulherada ama? É um vale-refeição para ir no supermercado, fazer uma comprinha ou sair no final de semana. E é uma maneira de você segurar o funcionário. É um benefício. Que vai além do dinheiro. Que para o funcionário aquilo ali não é dinheiro. É um benefício Sim. que ele tem para ele poder ir no supermercado comprar alguma coisinha. Então, tudo isso a gente faz nas empresas que a gente trabalha, a gente coloca, uma das coisas que a gente coloca é vale-refeição, certo? E sobre premiação também? Oi? Porque Perdão? sobre premiação também, no caso, vocês fazem para englobar também, porque já fiz alguns treinamentos e me passaram sobre isso, falaram que pode, mas tem que ser bem estruturado. Aí eu fico com uma certa dúvida, tem hora, em relação ao como fazer, porque de acordo se tiver um plano de premiação, onde ele premia pelo desempenho extraordinário, você pode colocar ele em folha e ele não onera também, né? É, você fala, o premiação seria, você fala em dinheiro? Bônus? Isso, aí seria realmente em dinheiro, né? Ó, uma coisa eu falo para É, você pode ser assim, em dinheiro, mas também pode ser em campanhas, né? Em outras coisas, mas é, é tudo vamos relacionado. lá. Tem a gente fala assim, você saber o sonho do seu funcionário, o sonho. Qual o sonho que Sim, ele tem? O que que ele quer? Porque é o seguinte, as premiações, normalmente, se você quiser fazer premiação que vale a pena, é você dar para o seu funcionário o que ele não gostaria, o que ele não compraria, o que ele não compraria, tá? Exemplo que eu vou te dar assim, ó, eu vou dar uma coisa para você da minha loja. Uma época nós colocamos uma meta, se as meninas batessem, porque elas ficavam falando, eu sempre ia no Monreale, em Poços de Caldas, que é um resort, e levar a minha família. E tirava foto, trazia foto para elas ficavam doidas. E ela fala para mim, elas iam no Monreale? Não iam, porque elas, mesmo o dinheirinho que elas tinham, era para outras coisas, certo? Então, gastar um dinheiro. O sim. que eu fiz para as meninas? Eu falei para elas, se elas batessem as metas, eu ia levar elas no Monreale para elas passar um final de semana, tá? E isso, aí eu fiz uma meta, claro que eu fiz para 6 meses, nós começamos no meio do ano até o final do ano, né? Que promoção muito longa cansa, tá? Mas aí para 6 meses é mais, porque todas iam, não é questão de uma ou outra iam, todas, então eram 5 meninas, e elas iam só elas, e os maridos que se dane, certo? Então, para elas passar 5 dias, o final de semana no hotel, então entra na sexta, sai no domingo. E rapaz, e nós fizemos lá a meta Monreale, batizamos lá a meta Monreale, passar um final de semana em Monreal. E claro que eu ia ver um final de semana que não seria tão caro, tudo isso já deixei mais ou menos organizado. E, rapaz, e elas foram e elas conseguiram bater as metas de vendas para ir para o Monreal e passar um final de semana no Monreal, tá? Isso foi fantástico, certo? Depois, o que aconteceu? Eu descobri que alguma delas, acho que uma delas tinha ido no shopping, as outras nunca tinham ido no shopping. Então, o que eu fiz? A outra meta seria, se por acaso nós batêssemos a meta do mês, a gente ia A passar um gente ia dia no passar. shopping. E eu ia bancar, tá? Ia bancar alimentação. Cara, nós fomos no Ribeirão Shopping e depois nós fomos no Novo Shopping, que lá tinha aquele de jogar lá, como é que chama? Aquele que tem a bola grande lá, que enfia os dedos assim, Boliche? boliche. Cara, elas passaram um dia que elas nunca tinha, às vezes, tinha, eu não sei quantas que eram, 3, eram uns 5. Acho que 3 delas nunca tinham ido no shopping, tá? Então, são coisas, esses bônus são coisas que o seu funcionário não compra. Ele não, ele não vai gastar dinheiro com isso, porque o dinheiro dele está pensando em outras coisas.
tá? Isso aí faz muita diferença. Marco, Pode falar. e como é que eu aplico um bônus, uma promoção em alguém, uma empresa pequena, em que tem um cargo que ele é mais operacional, não é algo, não é alguém comercial que não envolva venda, que não envolva fechamento de contratos, é alguém que só tem que estar ali fazendo o, o essencial para o serviço dele estar em dia. E ele é imprescindível, né, meu amigo? Porque é o seguinte, vamos lá. O operacional é imprescindível. É o cara que ajeita tudo para poder o vendedor ter a entrega na hora certa, tá? Então, primeira coisa, enxergar esse cara como uma pessoa importante na organização, tá? Por quê? O que que acontece? A pessoa que está por trás da cortina é muito importante na hora do show, certo? Se ela não organiza o palco, o show não acontece direito, tá? Se o mágico não tiver um bom ajudante, a mágica não funciona. Então, lembra que o cara do operacional é importante. Só que normalmente o cara do operacional, realmente ele não é um cara efusivo. Ele não é um cara alegre, extrovertido, brincalhão. Ele é mais centrado, mais focado. A tendência é essa, certo? E ele não gosta de elogio em público. Mas eu tenho que descobrir o quê? O que que esse cara gosta? O que que esse cara gosta? Porque da mesma forma, esse cara às vezes não gosta de muito dinheiro. É dinheiro importante, mas nem sempre. Eu falo assim, Normalmente, oi, pode falar. desculpa interromper. Não, tranquilo. Eu falo assim no sentido de, nem você falou, de ter a promoção e o bônus, mas vinha uma responsabilidade. Se a responsabilidade dele ali foi o serviço em dia, eu teria que criar algo novo, por exemplo, uma nova meta, um novo Pode ser, desafio. pode ser, pode ser. Ele criar uma nova ferramenta, ele organizar alguma coisa a mais, Entendi. tá? Todo mundo precisa de desafio. E quando você fala para a pessoa que ele dá conta, ele vai provar para você que ele dá, Ok. tá? Mas uma Marco, coisa que você falou lembrando, que é muito Marco, importante, gente. Marco, Oi, oi. lembrando que tem que ter um desafio e aí o colaborador ele tem que fazer algo a mais, né? Algo a mais Senão você desmotiva ele em oferecer algo sem estar cobrando alguma coisa em troca em também. troca. Sim, Desmotiva ele e a equipe junto. tem que ter. Mas, gente, por favor, lembra disso. A pessoa por trás do palco é muito importante. Claro que o vendedor sempre ganha mais. Gente, os caras que vai mais ganhar na empresa vai ser vendedor. Nada acontece enquanto a venda não acontece. Depois da venda É que a coisa verdade. acontece. Mas eu tenho que motivar meu time porque as pessoas por trás da cortina são muito importantes. E normalmente as empresas deixam de dar importância para as pessoas que estão no bastidor, O bastidor. tá? Ô, gente, vocês não acreditam, mas já faz 55 minutos que eu tô com vocês e eu não posso passar muito disso. Meu menino comprou uma. Até o seguinte, eu tenho que sair, meu menino tá chegando aqui agora e tava me esperando para eu ir lá buscar uma TV que ele comprou lá no shopping, tá? Mas, ô Jean, se o pessoal gostou do bate-papo, a gente marca outro, tá? Legal. Não sei se vocês gostaram desse meu jeito aqui. Muito bom, Marco. Muito bom mesmo. O que que vocês acharam desse jeito, né? Que normalmente eu não fico passando slide, né? Eu gosto mais de jogar um assunto e a gente batendo um papo e vendo a realidade de vocês. Entendi. Muito bom, Marcos. Sim. Muito bom. Dá para a gente pensar um outro dia aí, com mais calma, com mais o pessoal se conhecendo. Lembrando, Marco, que É, a maioria que está aqui vai estar junto com o Edilson sábado, vai ter uma tá. experiência. O Edilson é nosso mentor oficial aí, meu, do Sim. Marco. E quinta-feira nós temos mais um convidado, que é o Gerson Grácia, que vai estar falando com a gente também online, direto de Cascavel, falando sobre o tempo, gestão do tempo do líder. Vai ser show de É, bola também, show de bola. tá? O meu hoje é. Viu, Eu tô Marco? aqui de São Carlos E falando só com aqui a vocês. Giz colocou a Gislaine, minha esposa, digníssima amada, sobre a questão do perfil comportamental, se isso é uma ferramenta para personalizar uma motivação para os colaboradores. Nossa, olha, caramba. Você sabe perdão, eu não vi aqui as perguntas, tá? Sabendo que cada um acompanha nossa Só opinião essa aqui. pergunta já daria mais umas 2 horas de bate-papo. Nossa, Deus. Isso daqui, cara, é o seguinte. Meu, entenda uma coisa. Vou voltar nos meus meninos. Cada empresa que eles entram, eles analisam o perfil dele.
Toda empresa que eles entram. Por quê? Eu preciso saber do perfil do meu funcionário, porque eu tenho que saber como liderar, como motivar, como dar um feedback e onde colocar, tá? Não existe pessoa errada. O que existe é a pessoa certa no lugar errado. E como que eu descubro isso? Através da análise de perfil de comportamento. Eu Sim. analiso o perfil de comportamento e faço ali, melhor ainda, se eu tiver uma devolutiva para esse funcionário, para ele se entender. Melhor ainda se eu dou uma devolutiva para o grupo todo, para que todos se entendam, Sim. tá? Então, o perfil de comportamento, colocar a pessoa certa no lugar certo, saber como desenvolver, saber como dar um feedback e saber como motivar. Para você ter uma noção, se eu tenho um analítico, esquece elogio em público, é elogio em particular. Sim. Se eu tenho um comunicador, elogio em público. Se eu tenho um planejador, que é o perfil mais. É aquele elogio muito carinhoso. E também saber como falar. Feedback, mesma coisa. Seja positivo, seja negativo, cada perfil de comportamento ele aceita um tipo de feedback. Então, entender o perfil de comportamento do seu funcionário, entender como faz com cada um é imprescindível. E principalmente para essa nova geração, que para eles o mais importante é propósito, Sim. tá? A nova geração, Por mais que dependendo do eles nem feedback, ele sai saibam o chorando. que essa palavra significa, é o que está dentro deles. Propósito. Certo. Às vezes nem sabe o que significa isso, mas é o que está dentro deles, tá? Certo, pessoal? Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Se não, Mais rapidinho aí. Rapidinho. libera. Não? Que eu sou sempre assim, né? Eu falo que eu vou falar 40 minutos, Jean, e É. falo uma hora e meia. Não, tranquilo. Vamos marcar outro dia, a gente estende o convite para o pessoal de novo, e aí a gente vai se conhecendo melhor. A liderança, ela é contínua e tem que ser treinada sempre, né? Então, esses momentos de capacitação aqui é muito legal e essa troca de informação. E sempre muito bem-vindo aí, Marco. Mais uma vez, gratidão por Obrigado. tudo aí. Marco é Depois uma referência quando para vocês nós. dão meu feedback, dão um feedback aí do Marco Vieira para o Jean, tá? E o Isso. Jean, se eu falei alguma coisa que também vocês não gostaram, por favor, porque nós estamos aprendendo juntos. E o Jean depois passa o feedback de vocês para mim, tá bom? Deixa comigo. Valeu, pessoal. Muito É, obrigado, aí, gratidão. Valeu. Abraço. Até boa noite, um quinta-feira abraço. e presencialmente sábado. Valeu, Deus Valeu. abençoe. Um Valeu, até abraço. mais. Tchau, Ele pode tchau. Obrigado. pegar pesado a próxima. Então tá bom. Pegou leve ainda? Pegou leve, pegou leve. Então tá bom. Valeu. Valeu, Valeu, tudo de bom, Deus Jean. abençoe. Valeu, Eliéder. Valeu, João Godino. Coração. Fazer o Gi.